Então, muito boa noite. Isso. Nós gostaríamos que o nosso modesto trabalho fosse também ele uma homenagem, porque pensamos que é da mais elementar justiça nós modificarmos muito do nosso pensamento em relação a alguém. Eu sei que há aqui muita gente entendida em hebraico e, portanto, eu gostava que me traduzissem o que ali está em slide. Judas Iscariotes. Será que é? Pelos vistos é. Então, é esta figura ímpar, do próprio Evangelho, que nós hoje vamos discorrer sobre a vida dele e, se calhar, e se Deus quiser, chegaremos ao fim com um conceito muito diferente em relação ao nosso pensamento quando pensamos em Judas. Vamos ver se eu consigo. Começaria primeiro com uma frase de Jesus: não julgueis os outros para não ser julgados, porque com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, sereis medidos. Palavras de Jesus em Mateus. Então Judas foi um dos 12 apóstolos. Até aqui, todos sabemos. De acordo com os evangelhos canónicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. Também sabemos. E, entretanto, em desespero, enforcou-se, condenando-se ao inferno, entre aspas, porque é segundo as tradições católica e ortodoxa, não a tradição espírita. Para nós o inferno não existe. E, curiosamente, tivemos um grande homem da Igreja Católica que também já disse que céu e inferno não são locais físicos, não são sítios, são estados de alma. João Paulo II. O que o Espiritismo diz há 159 anos. Quando nós transitamos no bem, no amor, na calma, na ponderação, nós transitamos no céu. Se nós andamos no ódio, no desejo de vingança, naquilo que são as paixões enlouquecidas, transitamos num autêntico inferno. Mas é gerado por nós. Em contraste, e é muito curioso, Judas, em grego, Judas, é uma helenização do nome hebraico Judá, palavra que significa abençoado ou louvado. Para muitos, um dos irmãos de Jesus chamava-se Judas também. Talvez por isso, seja o nome do apóstolo que mais vezes aparece nos Evangelhos. 20 vezes. Só há um que aparece mais, o de Simão Pedro. Mas, curiosamente, Judas, nas listagens dos evangelistas, está sempre em último lugar. São várias as explicações que, ao longo do tempo, foram surgindo para o nome Iscariotes. Uma delas tem uma conotação política, ligando-o ao grupo dos sicários. Uma ramificação, está escuro, vocês não conseguem ler e eu quase também não. Uma ramificação do grupo dos zelotes que perpetrava violentos ataques, não só contra os romanos, mas também contra os próprios hebreus, que eram colaboradores dos romanos,
Portanto, eles lutavam contra o invasor romano. Daí o seu nome latino de Sicari. Sicari. Argumenta-se que Judas teria sido um membro deste grupo e que o seu nome seria a transliteração, a adulteração da própria palavra, do homem do punhal, em hebraico Ish Sicari. Ora, Ish Sicari, Iscariote. Significado de zelotes. Eram aqueles que afirmavam que tinham um zelo por Deus. Eram zelosos, fervorosos. Eram pessoas muito decididas e por isso lutavam contra os romanos. Embora com certo fanatismo, como continua havendo hoje, fanatismo religioso, porque aquilo que nós vemos em notícia, na grande maioria das vezes, os ataques que se fazem hoje contra a vida dos outros em nome de Deus é por fanatismo. Tenha Deus o nome que tiver, em nenhuma doutrina ele pede violência. Em nenhuma. Isso é próprio daqueles que, afirmando-se religiosos, são negativos. Também eram chamados sicários, estes zelotes, ou homens do punhal, a tal sica que nós já referimos. O sicário é uma figura reconhecida pelo direito romano. De tal modo foi importante que o próprio governo romano deu-lhe reconhecimento de direito. E ele regulamentava a atividade, mas condenava os métodos cruéis. Na Grande Roma, estes sicários, hebreus ou não, eram aproveitados para cometerem os crimes políticos. Eram os assassinos pagos. A última fortaleza destes lutadores, sobretudo dos sicários hebreus, foi Massada. Caiu no ano 73 d.C. e este partido hebreu extinguiu-se, pura e simplesmente desapareceu no tempo. Esta fortaleza de Massada, vemo-la com a indicação no mapa da Palestina do tempo de Jesus. Ali estava, bem ao sul de Jerusalém, perto do Mar Morto. Outros têm outra opinião em relação ao nome de Iscariotes, derivam o seu nome do aramaico sacar, palavra que significa alguém mentiroso, alguém que é falso. Outra possibilidade é que Iscariotes fosse usado como apelido, em hebraico Iscariot, que significa homem de Cariote. Esta cidade de Cariot ficava 20 quilómetros, mais ou menos, a sul do Monte Hebron. Novamente ali assinalado no mapa no tempo de Jesus, com os vários reinos da Palestina daquela altura. Era o encarregado da bolsa do dinheiro dos apóstolos. Podemos dizer que era o tesoureiro. João diz que ele, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Não percebemos bem aqui as palavras de João. Se ele tirava porque era preciso ou se ele tirava porque ele precisava. Demonstrou a sua fraqueza numa cena muito curiosa dos Evangelhos. Quando Maria de Magdala, em casa de Simão de Magdala, entra na festa que estava sendo dada em honra de Jesus e, abeirando-se do mestre, lhe unge os pés com um perfume raro daquela época, perfume de cardo, de nardo, como eles chamavam, e limpa os pés de Jesus com o próprio cabelo, ao mesmo tempo que as lágrimas são abundantes. E é aí que Judas diz se não seria melhor, ao invés dela derramar aquele óleo caro, aquele perfume caro nos pés de Jesus, porque é que ela não deu dinheiro? Já é algo que nos apresenta um pouco a maneira de sentir dele. Testemunhou que estava mais apegado, este episódio, ao dinheiro do que propriamente nos gestos concretos com que Jesus
demonstrava a sua própria missão. Isto também está em João. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, já dissemos, o preço que correspondia a um escravo, segundo também a narrativa bíblica em Êxodos. O que aconteceu com Judas foi simplesmente que ele emaranhou-se num conjunto de situações adversas e culminou, como nós sabemos, num pacto sinistro com as autoridades do templo. E vamos perceber porquê. Só que essas autoridades do templo, os doutores da igreja, o Sinédrio, também o traíram, porque não cumpriram com aquilo que ficou prometido a ele. Então ele, com o seu gesto, condenou à morte o maior amigo que se possa imaginar. O nosso maior amigo de todos. O nosso querido e amado Jesus. Tramou uma situação com os príncipes dos sacerdotes, pensando alcançar um objetivo. Só que as velhas raposas do templo enganaram-no também. Os homens do Sinédrio traíram Judas, que viu o mestre assim ser crucificado. E relado de remorsos, ainda foi conversar com Caifás, reclamando as promessas que ele lhe tinha feito se lhe entregasse Jesus. A resposta veio em forma de risos, de sarcasmos dos doutores da lei. Judas jogou as 30 moedas no soalho do templo. Este pormenor já muitos de nós não sabíamos. Ele não ficou com o dinheiro. Ele jogou no soalho do templo e saiu, porta fora esbaforido. Saiu em busca dos companheiros de apostolado, em busca dos outros apóstolos. E como é que ele vai encontrá-los? Encontra-os vencidos e humilhados, porque já se tinha perpetrado a prisão de Jesus. Com a consciência dilacerada, suponhamos nós, e o coração dorido, sentia agora um profundo remorso. Era atormentado pelo remorso. E sob o céu borrascoso de tempestade, aquele discípulo peregrinou pela cidade maldita até encontrar a figueira sinistra onde acabou por cometer o seu segundo crime em poucos dias. Recentemente, a imprensa mundial, vejam como o tema é fascinante, e por ser fascinante, há quem esteja interessado em buscar as coisas para trazer a verdade ao de cima. Esta imprensa mundial ocupou-se com este assunto que mobiliza a cristandade, desde os seus alicerces, desde o início, a figura de Judas. O tema, portanto, é Judas e a sua traição. As informações arqueológicas mostram-no agora, com uma certeza absoluta, como um grande adversário dos romanos, a tal posição dos zelotes. Ligado a correntes nacionalistas, hebraicas, que pretendiam a liberdade do jugo de César, porque recordemos que as tropas de Pôncio Pilatos estavam na Palestina a mando do Império Romano para subjugarem o povo. O chamado Evangelho de Judas, e vemos aqui um pedaço de pergaminho desse Evangelho chamado de Judas, apócrifo, portanto não é canónico como os outros, não é aceite. Agora foi revelado, foi escrito no século IV ou V, na língua copta, baseado no original grego que teria sido escrito, pelo próprio Judas, quando se retirou para o deserto, e aqui temos o local
onde este Evangelho foi descoberto. Foi condenado este Evangelho por Irineu de Lyon no século II. Este homem da Igreja não aceitou o Evangelho. Assim como também foi condenada a seita dos gnósticos, conhecido como cainitas, pois foram eles que divulgaram este Evangelho de Judas, este documento. Cainitas são, ou eram, à época, os adoradores de Caim. Existem versões de que o texto foi escrito pelos próprios gnósticos, como se fosse o próprio Judas. Nesse texto apócrifo, Judas não se reconhece como traidor. Teria sido apenas um instrumento dos desígnios superiores, para que o Filho de Deus sofresse o martírio e salvasse os homens, desse a vida pelos homens. Conta que não se enforcou. Foi perdoado por Jesus e orientado para se retirar e fazer exercícios espirituais no deserto. Isto é o que narra este Evangelho. Esta mensagem é suficientemente chocante para nos levar a pensar na suspeita de fraude, coisa que é muito comum, tratando-se destes artefactos que se dizem bíblicos, sobretudo estes com muitas centenas de anos. Foi o caso, por exemplo, de uma caixa vazia de calcário que supostamente continha ou conteve os ossos de Tiago, irmão de Jesus. Esta caixa atraiu multidões quando foi exibida em 2002, mas logo se revelou uma engenhosa falsificação. Claro que nós, ao reconhecermos a hierarquia espiritual de Jesus, sabemos sem dúvida que ele não poderia ter sido enganado por Judas. Quem é que conseguiria enganar Jesus? Pensemos nisso a sério. Como é que era possível enganar? Ou Jesus deixar-se enganar? Isso não seria possível. Se Jesus tinha uma mediunidade extraordinária como nunca houve outra, se ele olhava para as pessoas e lia nelas como num livro aberto, como é que Jesus se teria deixado enganar? Até porque em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós encontramos, na cena da Santa Ceia, Jesus avisa que um apóstolo o entregará. Portanto, Jesus sabia. Esse mesmo fato é relatado de outra forma em Marcos. Embora ele relata a advertência de Jesus também. E ele diz que Judas foi escolhido pelo Mestre. Foi Jesus que escolheu o próprio Judas para se integrar no grupo. Lucas, outro evangelista, não atribui responsabilidades a Judas pelo desfecho do Calvário. Mas, embora também registre o alerta feito na Santa Ceia, no seu Evangelho ele também fala desse alerta. Mas é em João, no discípulo mais amado, existe um contundente testemunho no seu Evangelho. Quando ele relata a cena da Santa Ceia, onde Jesus terá não só dito que um apóstolo o trairia, como informou que seria aquele a quem ele desse um pão molhado. Este pão molhado em azeite, que era o costume daquela época. E esse pão molhado é oferecido a Judas. E Jesus incentiva o apóstolo. Palavras dele em João. O que tens a fazer, faz depressa. O Cristo sabia quem era Judas,
e certamente sabia o que iria acontecer. O anátema a Judas pode e deve ser passível ou sujeito a pelo menos 3 questões nossas. Seria possível enganar a Jesus e, com isso, existir um traidor entre os seus apóstolos, que foram escolhidos criteriosamente para a divulgação da Boa Nova? Seria possível enganar Jesus? Seria necessário que alguém o beijasse na face para o identificar aos seus algozes? Eles não conheciam Jesus, que desde menino era conhecido no templo, pela sua sapiência, pelo seu conhecimento. Seria preciso ir alguém na frente, beijar Jesus para o identificar? Por que foi Judas o apontado como traidor? Então, para evitarmos julgamentos apressados, que é o que nós vimos fazendo há mais de 1500 anos, a espiritualidade superior, os bons espíritos, os espíritos nobres, aqueles que estão interessados em que realmente nós conheçamos a verdade, permitem que nos sejam trazidas informações para fazer luz sobre este tema que nós consideramos tão fascinante. Vamos encontrar no livro Crónicas de Além-Túmulo, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, um homem extraordinário das letras brasileiras, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, nós encontramos uma entrevista que o autor fez com o espírito Judas. Humberto de Campos esteve com Judas. E ali, nesta entrevista, são mostrados ângulos muito interessantes dos fatos ocorridos naquela época. Judas queria a liberdade do povo hebreu, mas não via Jesus com o perfil do líder, do homem de força e de violência, que iria impor com audácia e essa força uma nova ordem na Palestina. Foi aí que ele errou. Entregou Jesus porque planeava uma revolta que utilizasse o carisma do mestre como incentivo à revolta do povo. Eu faço com que Jesus seja preso e o povo vai se revoltar porque não quer. Só que o povo, que éramos nós, nós estamos reencarnando sucessivamente. Algum de nós em consciência pode afirmar que não foi o soldado romano que cravou os cravos nas mãos ou nos pés de Jesus, ou aquele que lhe espetou a lança no peito, ou que lhe deu a esponja com o vinagre? Qual de nós é que diz, eu não fui? Eu não digo, não sei. Noutro livro, Pérolas do Além, continua a ser psicografia do Chico, agora do espírito Emmanuel. Emmanuel cita que Judas deveria amar profundamente Jesus, mas pela pressa em alcançar a vitória sobre os invasores e os opressores, engendrou a tragédia da cruz. Levado pela invigilância. Invigilância. E aqui nós vamos buscar palavras de Jesus. Vigiai e orai. Muita gente diz ao contrário, mas não é. Muita gente diz orai e vigiai. Não. Vigiai e orai. Vigiai o que fazeis, vigiai o que pensais, vigiais o que quereis. Agora que estáis vigilantes, orai. Afastem do pensamento, da ação, tudo o que é mau e com pureza, ora. Então Judas deixou-se levar pela invigilância. Então as crónicas espirituais mostram um Judas ansioso por reverter o quadro de traidor que lhe impuseram.
novamente através de Chico, tivemos notícias sobre o paradeiro do apóstolo, a sua passagem pelo umbral e as diversas reencarnações expiatórias, até ao derradeiro cumprimento de suas penas purificadoras. Tomáramos nós, todos, estarmos tão purificados quanto Judas está. Tomáramos nós. Humberto de Campos, e a entrevista com Judas Iscariote, que já referimos no livro Crónicas de Além-Túmulo, escrita em 1935, diz que Humberto de Campos foi visitar a cidade de Jerusalém à noite. O seu espírito vagueou pela cidade de Jerusalém à noite e viu legiões de espíritos perpassando as ruínas que ainda hoje existem por lá. Ruínas que não nos podemos admirar. Quantas atrocidades têm sido cometidas contra esta cidade? O seu templo foi derrubado vezes sem conta. As suas muralhas têm sido derrubadas séculos após séculos. Nas margens do Vale do Cédron, que em hebraico significa escuro, este longo vale que aqui é apresentado, ele viu um homem sentado, vestido à maneira antiga. Humberto de Campos encontrou uma criatura assim. Era Judas Iscariote. Estava ali para recordar o passado. Judas conta que Jesus, com sua pureza imaculada, estava entre dois mundos. O Sinédrio, que queria o reino dos céus, e Roma, que queria o reino da terra. Judas amava Jesus e via na política a única maneira de triunfar ele e o seu povo. Assim associou-se com o Sinédrio para assumir um cargo elevado na nova ordem que ele se propunha compor. E Jesus, dessa maneira, passaria a um plano secundário e Judas, com novos colaboradores, com o poder na mão, daria um novo impulso à doutrina exemplificada por Jesus. Porque ele não queria voltar à doutrina hebraica. Ele queria voltar aos ensinos do Cristo, mas com o poder próprio político. Depois, então, Jesus continuaria a sua missão normalmente, mas Judas já teria força política e, desse modo, não mais seriam perseguidos pelos romanos. Entregando o mestre a Caifás, ao orgulhoso príncipe da igreja, Judas não imaginou que também ele seria traído como foi, não sendo respeitada a palavra que lhe tinha sido dada, porque em nenhuma circunstância lhe foi afirmado que Jesus morreria. Contava ele com uma sublevação, a revolta do povo. Assim que ele soubesse da captura e o povo todo em armas, os poucos romanos, as poucas legiões romanas naquela parte do mundo seriam insuficientes para suster esse movimento revoltoso. Só que Pôncio Pilatos, se calhar também ele intuído, entregou Jesus ao julgamento dos judeus, do seu próprio povo. Não quis ele julgar Jesus. E com isso tirou a força que Judas contava com esta ação. A revolta, portanto, ficou abortada. Não estava assim presente o dominador romano para atrair os ódios do povo que se sublevassem em armas. E é desta forma que se deu a sequência do julgamento, também conhecido por nós através do Evangelho. E desse julgamento, não dos romanos, mas dos hebreus, do Sinédrio, dá-se a sentença no Gólgota, no Monte da Caveira, que é o que significa Gólgota.
Esta tragédia foi palco da demonstração de todas as qualidades e defeitos humanos, das paixões políticas de Judas, dos interesses do opressor romano, do egoísmo do povo, que optaram por escolher entre Jesus e Barrabás, o assassino, porque também era um zelote, escolheram Barrabás. E, sobretudo, da calúnia dos religiosos hebraicos. A maior demonstração, e única, grande, foi a de Jesus, que do alto da cruz pediu a Deus que perdoasse a todos. Eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo, suas palavras para Deus. Judas ainda tentou devolver o dinheiro, mas os principais sacerdotes decidiram que não era dinheiro digno, porque era dinheiro de morte, não era digno de ser colocado no tesouro do Templo de Jerusalém. Mas em vez disso, compraram um terreno que era considerado maldito no exterior da cidade para sepultar os defuntos estrangeiros, os gentios, como eles chamavam, que não tinham direito a ser sepultados nos mesmos cemitérios dos hebreus. Ainda hoje é conhecido como o Campo de Sangue. Curiosamente, neste local, hoje está o mosteiro grego-ortodoxo de São Onofre. Mesmo após a sua morte, nós encontramos narrado nos Atos 1:19. Está lá. O facto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, a tal ponto que esse terreno foi, na língua deles, chamado Akel Damá, que quer dizer campo de sangue. Com o preço do seu sangue, Jesus, mesmo assim, trocou o mal pelo bem, onde hoje temos este convento. Retomemos o diálogo interrompido, o diálogo dos dois espíritos, de Humberto de Campos com o de Judas. Diz-lhe, ou pergunta Humberto de Campos, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Está aqui uma lição extraordinária para nós vermos. Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar, é uma força inicial para os trabalhos reparadores. Então, quando nós praticarmos qualquer coisa mal feita e nos arrependermos e acharmos que com isso ficamos de consciência tranquila, desiludamo-nos. Não chega. É o princípio indispensável. Arrepender-nos. Mas é preciso mais. É preciso fazermos a reparação do ato. Porque senão, de outro modo, vocês vejam, eu agredi alguém, caía em mim, arrependia-me, olha, desculpa. E o pobre do coitado ficava com a agressão. Não. Agora eu tenho que reparar a agressão. Ele já talvez seja bom e não seja pessoa para me agredir de volta. Mas eu fico obrigado para com ele. Em qualquer altura, em qualquer circunstância, diante daquilo que eu possa e ele precise de mim, eu devo fazer. E assim eu ressarcirei a agressão. O arrependimento só não chega. E Judas nos diz aqui, não consegui pelo arrependimento. Veio o remorso inicial, mas agora eu tenho que reparar. Eu preciso dos trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, ele confirma, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório pela minha falta. Séculos, meus irmãos. E nós julgamos que a coisa passa fácil e que qualquer dia somos santos, com asas ou sem elas. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma
aos adeptos da doutrina de Jesus, porque ele reencarnou sucessivamente como cristão, seguidor verdadeiro do cristianismo, e dava a vida pelo Cristo. As minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde eu imitei o Mestre. Fui traído, fui vendido, primeiro por Jean de Luxembourg, depois pelos ingleses, encarcerado, interrogado sob suplício pelo cardeal Henri Beaufort. Fui vítima da deslealdade e da traição. Deixei na terra, assim, os derradeiros resquícios do meu crime. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo, por todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade, sempre pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Ele diz que não tem mais necessidade reencarnatória. E para termos este merecimento, precisamos de trabalhar muito. Sentindo então, agora, na fronte, o beijo do perdão da minha própria consciência. Que é isso que nós precisamos. Só teremos paz quando ressarcirmos todos os males que tivermos feito e as nossas consciências fiquem em paz. Só assim nós teremos sossego, como ele diz que teve. Chico Xavier e muitos outros médiuns, estudiosos do Espiritismo, confirmam que o espírito Judas Iscariote reencarnou pela última vez como Joana d'Arc. A grande Joana d'Arc. E aqui vamos encontrar outra incoerência muito grande dos homens. Por volta do século XV, 15 séculos levou Judas, uma jovem menina de apenas 17 anos, ajudou a salvar a França das mãos dos ingleses, porque já poucas cidades francesas restavam serem conquistadas para que a Inglaterra tomasse o poderio sobre aquela que é a Gália antiga. O seu nome, Joana d'Arc. Nasceu em Domremy, La Pucelle, 1412, morreu em 1431, como vemos, 19 anos, queimada viva em Rouen, na cidade de Rouen, na Alta Normandia. Durante a Guerra dos 100 Anos, que iniciou-se no século XIII e prolongou-se pelo XIV, ela lutou contra a rival Inglaterra, levando à coroação do rei Carlos VII, levando a que a França tivesse o seu rei e pudesse então agora fazer a luta contra os ingleses. Com 13 anos, ela escuta as vozes do arcanjo São Miguel, também as de Santa Margarida e Santa Catarina, que lhe aparecem. Portanto, ela é vidente, é clarividente, para confiar a missão divina de libertar a França do jugo inglês. Foi canonizada 550 anos depois, em 1920. Que homens somos nós, que condenamos à morte por bruxaria e 5 séculos depois dizemos, não, é mentira, não era bruxa, é santa. Que homens somos nós? Que sentido religioso nós temos? Que senso de justiça? Após ter sido queimada viva pela Santa Inquisição, que de santa não tem nada, e era o Santo Ofício, que ofício santo, não tínhamos dúvidas, nem sequer aqueles que sentenciaram o Mestre ao suplício da cruz, Anás, Caifás, Pilatos, tiveram uma condenação milenar
como teve Judas. Hoje, já com o seu histórico resgatado, fica bem longe dos pensamentos destrutivos dos cristãos menores que ainda somos. A tristeza que nós ainda encontramos em tantas aldeias do nosso país e em tantos pontos do mundo. Ainda não aprendemos a respeitar, a entender a paz e o perdão que Jesus ensinou. Ainda não perdoamos a Judas. E tomáramos nós já ter o merecimento dele. Continuamos a fazer a malhação do Judas, malhando num boneco ao que nós nos entregamos. Ele não foi perdoado pelos homens, embora o Cristo tivesse pedido a Deus que perdoasse a todos, como nós vimos palavras derradeiras na cruz. E continuamos a passar esta triste tradição às crianças. Com que ódio elas batem naquele boneco? Qual é a energia que nós estamos gerando nas nossas crianças? Para nós espíritas, que acreditamos na remissão dos erros como princípio básico do progresso, princípio básico da nossa reforma íntima e do nosso envolvimento com o amor de Deus, este episódio não pode continuar a ter uma condenação eterna. Ninguém pode ser condenado eternamente por um erro. Ai de nós, se assim fosse. Isso seria a negação da perfeição divina que nos criou a todos. Para que venhamos a alcançar a paz e não as fogueiras infernais. Judas pagou pelo seu crime e redimiu-se durante 15 séculos. As crónicas espirituais mostram-no ansioso por reverter o quadro de traidor que lhe impuseram. Não esqueçamos. Os homens sempre venderam Jesus de todas as maneiras, até nas indulgências, utilizando-se do seu nome para amealhar fortunas e não se enforcam, como fez o discípulo Judas. Templos suntuosos vêm sendo erigidos não a Deus, a Mamon. O dízimo. Templo de Salomão, da Iurde. O Templo de Salomão é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. A sede nova da Assembleia Vitória em Cristo. Mega igrejas, porque esse tamanhão, essa imponência, essa riqueza é mais importante do que alimentar os famintos. Mega templos, porque é mais importante do que alimentar os famintos. Tudo em nome da vaidade humana. Templos suntuosos, mas alguns vazios. Não interessa a construção, interessa o sentimento que é gerado entre paredes ou ao ar livre na natureza. E isto independentemente do nome que se dê a Deus, seja qual for o Deus, embora nós saibamos que Ele é um só. Continua a imponência. Também independentemente da geografia, a riqueza, as alfaias. Um fato relevante em relação ao tema foi lembrado por um teólogo, Fernando Altmaier.
Ele é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cuja entrada aqui vemos. Ele diz: a atitude do apóstolo traidor, Judas, não foi muito pior do que a de Pedro, que o negou por 3 vezes. Lembram-se? Não há de cantar o galo sem que tu me tenhas negado por 3 vezes. Ou os demais apóstolos, que sabendo da prisão de Jesus, fugiram todos, abandonaram-no, menos João. Judas, segundo este teólogo, foi um mal necessário e foi um inocente útil. Num livro, Momentos de Ouro, ditado pelo espírito de Maria Dolores, encontramos um sublime poema à psicografia de Francisco Cândido Xavier. Maria Dolores era Maria de Carvalho Leite. Viveu entre 1900 e 1959. Em 1916 diplomou-se professora pelo Educandário dos Perdões. Considerada pelos colegas e professores como adolescente prodígio, graças à sua rara inteligência, ainda quase criança, começou a sentir a poesia na sua cidade natal e transformou-se, mais tarde, na poetisa de bons versos que todos conhecemos, todos, provavelmente os brasileiros. Trazia em si um grande sentido maternal, mas não foi aquinhoada com o direito da maternidade. E isso, como não teve, adotou 6 meninas. Criou 6 meninas adotivas. Foi católica em menina, em adulta, o sofrimento. Olhem o que nos traz aqui à casa espírita. O sofrimento fez-lhe conhecer a doutrina de Allan Kardec, que trouxe o consolo, e trazendo-lhe o consolo com ela aprendeu a aceitação do sofrimento, que é o que todos temos que fazer. Aceitarmos, resignarmos-nos, trabalhando para sair da situação. Fundou um grupo que se reunia na sua residência todas as semanas e saíam para distribuir nos bairros carentes, escolhidos, farnéis, roupas, remédios. Chamavam-se as Mensageiras do Bem. Curiosamente, serviu muito na Mansão do Caminho, junto com o nosso querido Divaldo. Longos anos ela desenvolveu tarefas na Casa do Caminho, na Mansão do Caminho. O nome da cidade espiritual, chefiada pelo grande espírito de Maria de Nazaré, onde se abrigam os répobros, os condenados, os amaldiçoados e os suicidas, essa cidade espiritual chama-se as Mensageiras do Bem. No poema O Retrato de Mãe, ela conta. O poema é longo, nós temo-lo. Iremos fazer cópias para entregar a todos que queiram. Não tivemos tempo de o fazer hoje, mas fica prometido. Quem quiser, nós damos. Neste poema, Maria Dolores conta que depois de muito tempo, após os quadros do Calvário, Judas estava cego e errante pelo umbral, pelos locais de sofrimento. Cansado de remorsos, põe-se a chorar. Nisso, nobre senhora se aproxima e pergunta o porquê do choro. Por que choras? Ele então conta que era Judas e que havia traído o mestre, que se havia suicidado, mas que continuava vivo e sofrendo.
a senhora diz-lhe que a bondade do céu jamais condena e que ali está como sua mãe e que lhe dará uma nova existência. Mãe? Não tenho mãe. Respondeu. Pois quando morreu, ou quando morri, procurei a minha mãe e ela enxutou-me, mandando-me de volta para os infernos. Mas a Divina Senhora disse-lhe docemente: quero ver a tua vida novamente revestida de paz e luz. Voltarás à terra numa nova existência, onde terás o esquecimento e a oportunidade de recomeçar. Judas, agora mais calmo, pergunta à meiga senhora se ela é uma divina mulher ou um anjo de luz. E ela respondeu: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Agora, se calhar, começamos a entender porque Maria de Nazaré sempre foi uma das maiores trabalhadoras do reino dos céus. Perdoou Judas e foi pessoalmente buscá-lo para que se iniciasse a sua longa caminhada de 1500 anos. Num projeto de remissão de suas culpas. No longo calvário que culminaria na sua redenção, como nós vimos. Depois de tudo isto, meus irmãos, só posso dizer: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Penso que, a partir de hoje, esforçámonos por isso. Nenhum de nós vai querer pensar no nosso querido irmão Judas como o eterno condenado, porque nos estaríamos condenando a nós próprios. Porque sabe Deus os erros que nós tenhamos cometido ao longo dos milénios. Alongámo-nos, mas achamos que não poderia ser de outra maneira para conseguirmos mexer em tudo quanto desejávamos, para trazermos de novo ao brilho da vida o nosso querido e amado também irmão Judas. Onde quer que ele se encontre, que se apiade de nós porque ainda não nos redimimos e que fique conosco nos momentos mais difíceis, dando-nos a mesma força que ele teve para encontrar a sua própria redenção. Que Jesus nos abençoe.